novas informações sobre a morte da Diaba Loira. E uma revelação que pode mudar para sempre a forma como entendemos o crime organizado no Brasil. Um ex-traficante, conhecido como Frank, decidiu falar. E o que ele disse liga a execução de Eweline Passos a uma conspiração muito maior. Uma conspiração que chega aos nomes mais poderosos do crime: Marcola e Marcinho VP. Fique conosco, e se você está farto de ver o crime a ditar as regras, inscreva-se agora e deixe o seu like e comente "Chega!". A sua interação imediata é o que nos permite continuar a trazer estas denúncias. No mundo do crime, o silêncio é uma regra de sobrevivência. Quem fala, morre. Mas um homem decidiu quebrar esta lei. Frank, um ex-traficante que viveu décadas no coração do sistema, é agora uma figura pública na internet. E ele está usando a sua voz para expor os segredos mais sujos da facção. A nossa equipe teve acesso a um vídeo, uma confissão, onde Frank amarra as pontas soltas da história que contamos. Ele confirma a nossa denúncia sobre a morte de Eweline Passos, mas ele vai além, ele revela o impensável. Mas antes de chegarmos à bomba principal, vamos voltar à traição. No nosso último vídeo, levantamos a hipótese, baseadas em fontes anônimas, de que a morte de Eweline Passos foi uma queima de arquivo ordenada de dentro do CV. Agora, Frank, com a autoridade de quem esteve lá, confirma. Ele não fala em "acredita-se", ele afirma. E a gente já começa com uma pergunta direta. Você acredita que existe honra entre bandidos? Ou, no final das contas, é cada um por si e o sistema é bruto? Deixa a sua opinião aí. Acredita-se que Frank, nas suas declarações, detalhe como a lealdade raiz de Eweline e a sua revolta contra a nova cúpula se tornaram um problema. Ela era popular demais, respeitada demais. A sua morte, segundo ele, não foi apenas para silenciá-la, mas para servir de exemplo para qualquer outro soldado da velha guarda que ousasse questionar a nova direção. Uma direção que, segundo Frank, estava a se desviar dos princípios da facção, trocando a guerra pela política, o chumbo pelo luxo. Ela era um símbolo de um tempo que a nova cúpula queria apagar, e por isso ela foi apagada. Essa briga de cria-raiz contra traficante playboy que a gente vê no Rio, rola aí na sua área também? Ou o crime por aí tem outra cara? Comenta aí. Mas a revelação mais chocante, a que faz dessa história uma bomba de proporções nacionais, é o que Frank diz a seguir. Algo que parece impossível. Ele fala sobre a relação entre os dois maiores inimigos do Brasil: Marcola, o líder máximo do PCC, e Marcinho VP, além da viva do Comando Vermelho. Duas fações que pintam os muros com o sangue dos seus soldados numa guerra que parece eterna. Mas, segundo Frank, nas altas esferas o jogo é outro. A guerra que vemos é para a infantaria, para os peões. Os reis, no tabuleiro, jogam um jogo diferente. O que você vai ouvir agora são trechos da confissão de Frank, a revelação que pode mudar tudo. Ela fala que o Doca e o Oruan estão sempre em ligação e articulando fora do Brasil. E o que acontece? Quando ela fez essa denúncia, o TCP recebeu uma ligação do Doca, do C Vermelho, pedindo a Diaba Loira. E o Lacoste, que ela tinha até tatuagem em homenagem, a entregou. Com a única condição de não zoar ela na internet. Pegar no ao vivo e zoar ela. Mas entregou. A partida da Diaba Loira, além de trazer a denúncia dos MCs, que é muito importante a gente saber que tem ligação entre MC e organizado, sim, no Rio de Janeiro, e que muitos deles são patrocinados pelas facas. É muito importante essa denúncia que a Diaba Loira trouxe, mas também trouxe para nós uma reflexão do que é as organizações do Brasil. As lideranças fazem negócio entre eles e você, soldado, manequim de biqueira, é usado nesse tabuleiro sujo e doentio das organizações do Brasil. Então acorda, mano. A Diaba tinha até a tatuagem do Lacoste, homenagem ao Coelhão, e foi entregue pelos próprios caras porque fez uma denúncia de quem não deveria fazer. Mexeu no bolso do C Vermelho, poderia atrasar o C Vermelho, ficar na mídia essa denúncia, e caiu, graças a nós aqui e a outros também, mas o 01 da cabotagem, certo? A Diaba tinha até a tatuagem do Lacoste, homenagem ao Coelhão, e foi entregue pelos próprios caras porque fez uma denúncia de quem não deveria fazer. Mexeu no bolso do C Vermelho,
Poderia atrasar o Ser Vermelho se cai na mídia essa denúncia, e caiu, graças a nós aqui e a outros também, mas o 01 da cabotagem é eu, certo? E isso poderia causar mais problemas por um que tá preso, né? Eu, rapaziada, vou falar uma coisa pra vocês. Fiquei sabendo disso daí por fontes seguras, de que foi o próprio terceiro que subiu a diaba a pedido do Ser Vermelho, né, num negócio que fizeram, envolvendo até valores, certo? Pra poder mandar a mina embora. Ou seja, por isso que quando eu fui decretado pelo PC, eu não tinha caguetado ninguém ainda, os caras do Ser Vermelho me chamou pra ir lá pra comunidade deles. Eu não sou bobo. Eu sempre soube que tinha algo errado, que não tava certo. Porque em entrevista o Beiramar elogia o Marcola e o VP também. E o Marcola elogia os caras, então isso mostra que as lideranças ali, eles têm respeito entre eles. Espaço para o vídeo de Frank falando. Marcola e Marcinho VP trocam elogios entre si. O que você acabou de ouvir é uma bomba atômica no mundo do crime. Enquanto seus soldados se matam nas favelas, os dois reis, os dois CEOs das maiores organizações criminosas da América do Sul, admiram-se mutuamente. Não é uma aliança, é algo mais complexo. É respeito. É um pacto de cavaleiros entre dois homens que se veem como iguais, como os verdadeiros donos do poder. Essa história de Marcola e Marcinho VP se respeitando, para você faz sentido? Ou você acha que essa guerra que a gente vê na TV é só teatro para os soldados morrerem enquanto os chefes ficam milionários? A verdade, para você, qual é? Se ainda não se inscreveu, faça-o agora. A sua inscrição é um voto pela verdade. A confissão de Frank sugere uma realidade assustadora. A guerra que vemos nos jornais, nas favelas, pode ser apenas para os soldados, para a base da pirâmide. Lá em cima, no topo, os reis não se veem como inimigos mortais, mas como competidores no mercado bilionário. Eles têm inimigos em comum: o Estado, a polícia, as milícias. Acredita-se que em certos momentos eles colaboram, trocam informações, fazem acordos de não agressão em certas fronteiras. Frank chega a sugerir que existe uma linha direta de comunicação entre os dois, operada por advogados que servem de pombos-correio entre os presídios de segurança máxima. Depois de saber disso, você ainda acredita que a polícia não acaba com o tráfico porque não pode? Ou porque não quer? Será que existe um acordo por debaixo dos panos para manter a máquina girando? A sua opinião é importante. A revelação de Frank sobre a diaba loira e o pacto entre os chefes mostra que o mundo do crime é muito mais complexo do que imaginamos. Não é apenas uma guerra de bem contra o mal. É uma teia de interesses, traições e alianças que se estende das celas de segurança máxima aos corredores do poder em Brasília. Frank insinua que a morte de Eulaine foi inclusive comemorada por certos setores do PCC, pois ela era uma das poucas líderes do CV que se recusava a qualquer tipo de acordo regional com a facção rival, sendo um obstáculo para os negócios. Depois de tudo isso, a gente quer saber, aí na sua cidade, de quem você tem mais medo? Dos traficantes do CV? Dos traficantes do PCC? Dos milicianos? Ou de uma parte da polícia? Seja sincero, a sua voz aqui é segura. A confissão de Frank pode ter assinado a sua própria sentença de morte. Ao expor os segredos mais bem guardados das duas maiores fações, ele quebrou a lei máxima do silêncio. Ele não apenas revelou um assassinato, ele expôs a lógica por trás de todo o sistema. Ele mostrou que a guerra que mata os nossos jovens na favela pode ser uma farsa, um teatro sangrento para manter a base ocupada, enquanto os reis dividem o bolo. Inscreva-se agora. Compartilhe este vídeo. Faça com que a coragem deste homem não seja em vão. Se você tem mais informações, não se cale. A sua mensagem anônima pode nos ajudar a montar a próxima peça deste quebra-cabeças. A luta continua.